NBA, os ex-jogadores Malik Beasley e Ed Davis, junto com mais 4 pessoas, foram indiciados por acusações federais de apostas esportivas. Os promotores afirmam que, em 2024, enquanto jogava pelo Milwaukee Bucks, Malik Beasley aceitava subornos para manipular seu desempenho. Eles dizem que Ed Davis então fazia apostas no resultado dos jogos. Os réus ainda não comentaram. Tom Winter, correspondente nacional de Segurança Pública e Inteligência, se junta a mim agora. Tom, fale mais sobre a nova acusação e as que Beasley e Ed Davis enfrentam. Muitos devem estar se perguntando, isso tem relação com outros casos de apostas da NBA e com o suposto esquema ilegal de pôquer? Isso não faz parte daquele caso, apesar das muitas semelhanças. Existem algumas linhas de investigação comuns a todos os casos. E basicamente é exatamente como você explicou aqui, Vicky. Este é um caso em que um indivíduo iria ou superar as expectativas ou ficar abaixo delas. Neste caso, a alegação é que seja Beasley. Ele passaria essa informação para um intermediário, que seria Davis, e então esses outros indivíduos fariam apostas, sabendo potencialmente qual seria o resultado. Essas apostas nem sempre funcionam, mas aqui foram lucrativas para esses indivíduos. Eles foram acusados e é basicamente onde o caso está. Imagine alguém dizendo hoje, Tom Winter, você fará 2 ou 4 boletins ao vivo? Eu poderia mudar esse resultado. É o que os promotores alegam. Já sabemos quanto tempo eles podem pegar se condenados? Sim, eles podem pegar até 20 anos aqui, pois há o componente de suborno, que é o que foi alegado. Beasley teria sido subornado por esses indivíduos para fazer isso, além das apostas ilegais. Uma vez que você coloca o suborno em jogo, as possíveis penalidades aqui podem ser bastante significativas. Podemos ter alguns colaboradores com a justiça nesse caso? Vamos continuar acompanhando isso durante a semana, enquanto essas pessoas são apresentadas ao juiz federal após a acusação formal do grande júri federal? Essas são acusações sérias. Entre os que estão cooperando está Damon Jones, ex-NBA, que se declarou culpado em abril em uma operação contra jogos de azar. Isso também levou à prisão de mais de 30 pessoas. Relembre pra gente os detalhes desse caso. Sim, alguns desses casos seguem em andamento. Aguardamos mais declarações de culpa. Cara, isso é tão bobo, mano. Tão bobo. Malik Beasley, arremessador de elite na NBA. Eu não sei quanto ele já ganhou. Deixa eu conferir isso. Quanto Malik Beasley já ganhou em sua carreira na NBA? Quase 60 milhões de dólares na carreira dele na NBA. E ele tá aqui apostando para ganhar alguns milhares. 60 milhões de dólares. E claro, poderíamos falar de impostos e tal. Então, o que eu disse? O quê? 60 milhões de dólares. Então, 30 milhões de dólares que ele ganhou em toda a carreira dele na NBA. Ele claramente ainda tem milhões. E ele está aqui arriscando tudo isso para ganhar algumas apostas ilegais, das quais ele pode tirar alguns milhares. Pra quê? Pra quê? É loucura. Tipo, isso é simplesmente loucura. Você recebe pra jogar basquete, irmão. Basquete, um esporte que tenho certeza que ele ama. Você recebe milhões de dólares para driblar uma bola e você jogou tudo isso fora pra apostar. Cara, não dá pra inventar uma coisa dessas. Realmente não dá pra inventar uma coisa dessas. E sei que alguns podem dizer, sabe, ganhar tanto dinheiro com basquete parece loucura, mas não penso assim. Não há muitas pessoas que conseguem jogar basquete do jeito que, sabe, os jogadores da NBA conseguem jogar basquete. Tipo, existe um número muito pequeno de pessoas que conseguem jogar basquete nesse nível, que tem essa habilidade e essa altura, certo? Porque Malik Beasley tem aproximadamente 1,96 m. Então não é uma pessoa pequena, não é um indivíduo baixo, e ele arremessa muito bem. Então você jogou isso fora porque quis apostar. E você pode pegar 20 anos por causa disso. Louco! Ex-jogadores da NBA, Malik Beasley, Ed Davis e mais 4 pessoas enfrentam acusações federais por um esquema de apostas esportivas.
Os promotores dizem que Malik Beasley foi subornado para manipular seu desempenho em jogos da NBA. Agora, as autoridades estão analisando mais de perto esses jogos e as apostas feitas neles. Peter Haralambous, da ABC, traz os detalhes. Pedro, o que sabemos até agora sobre o funcionamento desse suposto esquema? Sim, então, Daiane, os promotores alegam que esses homens basicamente pegaram uma liga profissional de esportes e a transformaram em uma operação criminosa de apostas. Especificamente, Beasley e Davis se conheceram quando jogavam pelo Timberwolves. Quando Beasley foi para o Bucks, promotores afirmam que ele planejou ter desempenho acima ou abaixo do esperado em alguns indicadores. E ele passou essa informação para Davis, que então compartilhou com pessoas que fariam apostas, seja por meio de casas de apostas esportivas online, casas de apostas físicas ou operações tradicionais de jogos de azar. Segundo eles, tudo começou em janeiro de 2024. Eles mencionaram ao menos 3 jogos em que ele planejou superar expectativas em rebotes ou ficar abaixo da média em pontos, lucrando centenas de milhares de dólares. Eles até citam nesta denúncia uma mensagem de texto em que Davis escreve: "A única maneira de vencer a banca é através de apostas esportivas." Isso ocorre em meio a uma investigação mais ampla sobre apostas esportivas ilegais na NBA. Até o momento, 5 jogadores atuais ou ex-jogadores da NBA foram indiciados. Certo, Peter Arlan. E provavelmente haverá mais, porque isso parece algo que já vem acontecendo. Eu apostaria que outra pessoa vai ser pega porque fez algo parecido ou basicamente a mesma coisa. O que para mim é simplesmente insano. Você tem pessoas que estão ganhando, mais uma vez, milhões de dólares para driblar uma bola. Agora, claro, é muito mais complicado do que isso. Poucos de nós conseguiríamos fazer o que eles fazem nesse nível, certo? Mas ainda assim, você pode entrar em quadra, praticar um esporte e ganhar milhões. E você jogou tudo fora. Porque você quis apostar. Eu não entendo, cara. Eu não entendo. Eu realmente não entendo. Isso é uma das coisas mais bobas que já ouvi falar. Esse homem pode ser preso e sua carreira na NBA acabou. A carreira na NBA acabou. Ele estava na NBA. Tenho quase certeza de que ele jogou no ano passado. Então ele ainda estava ativo na NBA, ainda recebendo milhões de dólares, aumentando aqueles 60 milhões para ganhar alguns milhares. E para ganhar alguns milhares, você jogou tudo fora. Louco? Absurdo. Acho que eles já vão encontrá-lo, né? Ele vai pegar a cadeia, vai levar uma multa pesada, vai ter que pagar um advogado. Então, quem sabe o que restará para ele? Os cheques vão acabar, então ele não receberá mais esse tipo ao sair. Ele pode ainda ter alguns milhões quando sair, dependendo de quanto o advogado dele, você sabe, decidir cobrar dele e dependendo de quanto vão ser as multas, né? Quanto ele vai ter que, você sabe, desembolsar. Mas ao mesmo tempo, esses milhões não estão mais entrando. Às vezes eu não entendo, pessoal. Eu não entendo, pessoal. Vivendo o sonho. Vivendo o sonho. E nem é como se ele fosse, tipo, sabe? Nem é como se ele fosse, tipo, sabe, Anthony Edwards, ou, sabe, Luka Doncic ou LaMelo Ball, ou, sabe, alguém que precisa driblar, que precisa ficar muito com a bola. Ele é um arremessador. Fica no canto, espera alguém te passar a bola. Você só arremessa. É só isso que você tem que fazer. Defende um pouco lá do outro lado também. É só se esforçar um pouco. Vamos te pagar alguns milhões pra fazer isso. É loucura. Loucura. Eu nunca vou entender isso. Eu nunca vou compreender. Mas como sempre, deixem seus comentários. Me digam o que vocês pensam e suas opiniões. Paz.